Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo fala sobre os ataques ao direito à saúde no Brasil. E dessa conversa participam Tiago Henrique Silva, diretor do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, e Marília Luvison, presidente da Associação Paulista de Saúde Pública e professora da USP. No primeiro bloco, a gente fez uma espécie de pequeno raio-x da saúde pública e do SUS no Brasil. De forma geral, a população não faz ideia da complexidade e da amplitude da rede do SUS. Também não tem conhecimento do quanto o SUS está presente na vida de todos os brasileiros. Quais seriam as consequências do desmonte do SUS, que a gente fez referência no primeiro bloco? O que está em jogo nas ameaças do SUS pelo governo ilegítimo, interino, e como resistir a elas? A gente terminou o primeiro bloco com essa pergunta. Tiago, como resistir a esses ataques e que consequências haverá para a população caso a gente não consiga resistir, caso a população brasileira não consiga evitar o desmonte do SUS? Bom, primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente fazer é tirar a democracia brasileira do pedestal. A gente tem que tirar a áurea de canonização que muitas vezes a democracia brasileira ela tem. Porque a democracia brasileira ela sempre foi muito capturada por grandes grupos, sempre foi muito capturada por uma elite. Não é à toa que esse golpe que está em curso hoje foi feito em nome da democracia. Teoricamente, pelo que legitimamente, juridicamente, né, ilegitimamente na verdade, mas juridicamente está se tentando respaldar, é que a presidenta Dilma tinha cometido atos que lhe colocavam como uma improbidade administrativa por conta das ações que ela tomou em relação aos programas sociais e os créditos suplementares de bancos públicos. Isso é um tremendo engodo. E a gente está percebendo que esse tremendo engodo está sendo feito em nome da democracia. Então nós temos que qualificar que tipo de democracia a gente quer. Não adianta a gente só falar de uma democracia etérea. Nós temos que falar de uma democracia concreta, nós estamos falando de democracia com inclusão social. Uma democracia de um Estado social. Então, quando você pergunta o que fazer, Tuto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mostrar, a democracia social brasileira, inaugurada em 88 a duras penas, e que a gente vem a duras penas tentando construir até hoje, ela não está sob ameaça, ela está sendo atacada. A ameaça é uma coisa, ela está sob ataque. E ela está sob ataque de um ponto de vista que é o seguinte: o orçamento público, ele é uma expressão do que a sociedade brasileira, do que os grupos organizados e grupos de pressão, eles demandam do Estado brasileiro. Com a proposta de orçamento zero, o que a gente está vendo agora é a tecnocracia imperando sobre a democracia. Nós temos uma tecnocracia que, em nome de um ajuste fiscal, que não é um ajuste fiscal, e isso é bom que se diga, o que está sendo colocado hoje de política econômica para o Brasil é uma prisão, uma gaiola econômica para que se garanta o que a gente chama nas mesas de bar de bolsa banqueiro. Ninguém está falando em reduzir taxa de juros, ninguém está falando em reduzir em acabar com a desvinculação das receitas da União, que é uma desvinculação que vem alimentando o pagamento do superávit primário para garantir os juros que são pagados aos detentores de título da dívida pública todo esse tempo. Ninguém está falando em taxar lucro e dividendo, ninguém fala taxar lucro e dividendo, propriedade. Que nós não estamos falando de um programa socialista, nós estamos falando de um programa civilizatório. Países como a Inglaterra, como a Suécia, como a França, todos eles taxam lucros e dividendos. Todos esses países têm taxação em cima da faixa mais rica. A nosso regime tributário, que seria uma reforma tributária progressiva, com um regime tributário progressivo e não regressivo como que a gente tem hoje, ela seria sim uma medida estrutural para resolver problemas de déficit fiscal no longo prazo. Só que isso não é tocado. Não é tocado porque fere interesses de determinados setores. Então, o que você está dizendo é que o ajuste fiscal, entre outras coisas, ele é talvez o primeiro passo ou a primeira parte de uma agenda, de um programa de redução do Estado brasileiro, de reconfiguração para reduzir o Estado brasileiro, entregando, inclusive, o nosso pré-sal, mas não só, para a iniciativa privada. Quer dizer, é a agenda neoliberal, em parte, que está sendo abandonada no mundo, está sendo radicalizada aqui nesse momento. Ela não só está sendo abandonada no mundo, como está sendo deixada de lado pelos organismos internacionais que a fomentaram. FMI, o FMI e o Banco Mundial hoje estão dizendo, olha, a agenda neoliberal hoje para os países não resolve. Estão dizendo isso.
Se você pegar a Christine Lagarde, que era diretora-gerente do Banco do Fundo Monetário Internacional, há pouco tempo atrás ela disse, olha, o mundo inteiro está passando por um período de crescimento medíocre. E os ajustes liberais que têm sido feitos na Europa não têm resolvido. Haja visto o que está acontecendo com a Grécia, a chamada austeridade fiscal. A chamada austeridade fiscal. É preciso buscar alternativas. Esse, Tuto, é o primeiro tempo de um jogo. A agenda econômica que está sendo colocada, e esse é o ponto forte, é o pilar forte do governo golpista, ela é o primeiro tempo do jogo. A gente tem que, o que fazer é mostrar para a população o que vem no segundo tempo do jogo. O que vem no segundo tempo do jogo é um desmonte de sistemas de proteção, de sistemas educacionais, do sistema de saúde e da previdência social. Estamos falando e do trabalho. Nós estamos falando de um desmonte de direitos adquiridos que nós passamos muito pouco tempo tendo. A população brasileira, a infância, os jovens e os adolescentes no Brasil tiveram muito pouco tempo de acesso à educação de qualidade. E ainda nem tem. Tem acesso à educação, mas ela ainda não é da qualidade desejada. E ainda não é da qualidade que a gente deseja. Então, o que fazer? A primeira coisa é, nós temos que mostrar para a população brasileira o que vai vir nesse segundo tempo. O que vai vir nesse segundo tempo é tenebroso. E aí nós vamos precisar ter outras formas de comunicar com as pessoas. Nós vamos ter que mostrar para aquela tropa que saiu pedindo a saída da presidenta Dilma Rousseff que o que eles receberam de presente foi um tremendo cavalo de Troia. Eles têm que perceber que ganharam, foi um presente de grego. Porque Marília, isso daí é o que vai acabar com os nossos direitos. Inclusive, de grande parte das pessoas que foi à rua pedindo o impeachment da Dilma. Né? Marília. Eu acho que quando a gente diz o que a gente tem que fazer, eu acho que, acima de tudo, fazer política. Né? Eu acho que o povo brasileiro precisa fazer política e defender seus direitos nas ruas, nos espaços possíveis, né? Estamos aqui fazendo essa conversa, em espaços hoje cada vez mais difíceis, mas que têm que ser conquistados, e os movimentos sociais, cada um na sua medida, na sua força, de poder fazer essa discussão com a população brasileira, poder discutir, compreender os riscos que a gente está se colocando e está correndo, e poder enfrentar fortemente numa movimentação social neste país, dizendo não vamos deixar estes direitos sociais dificilmente conquistados nesta recente, né, democracia pós-ditadura, e um momento quase ainda de abertura, né? A gente ainda tem muito resquício da ditadura e vai ficando cada vez mais angustiado quando vê várias questões se reaproximarem, né? Nós temos uma geração que viveu a ditadura, que foi preso político, está viva, está aí, e diz, olha, estamos vivendo coisas parecidas, é muito assustador isso, né? E eu acho que a gente também tem que enfrentar a discussão da própria corrupção, né? Porque foi sob a égide da corrupção, de que não admitimos a corrupção e estão roubando nosso dinheiro. A pretexto de combater a corrupção. Exatamente. Aí tudo acabou sendo naturalizado, sendo possível, e muitas pessoas, em função disso, foram usadas, inclusive no sentido de acreditar que poderíamos ter um caminho diferente, um caminho melhor. Nós estamos num caminho de uma aposta política que não defende a política pública, que não é democrática e não defende as políticas sociais. Se realmente nós acreditamos que saúde é direito, não é mercadoria, não é mercado, não é possível achar que quem tem dinheiro vai ter melhor saúde, quem tem dinheiro vai ter melhor assistência à saúde e merece viver mais, se a gente realmente acredita, né, que as nossas crianças merecem uma educação de qualidade para que a população e a sociedade brasileira seja uma sociedade melhor daqui a alguns anos, e que não só as que têm mais dinheiro que vão poder bancar não só a educação, mas também uma educação de melhor qualidade, se a gente não naturalizar isso, nós temos que nos movimentar, ir para a rua, movimento de médicos, o movimento de médicos sanitaristas, o movimento de trabalhadores, os sindicatos, inclusive retomar o pacto com o próprio sistema público, né? Com a educação pública, com a saúde pública, porque neste momento é fundamental que a gente use o SUS, que a gente defenda o SUS, que a gente possa produzir movimentos da sociedade, dizendo, não, isto faz sentido para mim. E na hora que você for olhar, isto faz sentido para você em vários momentos, mesmo para uma grande parte da população que possa usar o sistema de saúde suplementar. Toda essa naturalização de que a saúde é assim mesmo, que não precisa ampliar o setor público, etc., só vai piorando o setor, inclusive privado, né? Vai acirrando essa disputa do mercado, vai ampliando, inclusive, uma disputa que não é de produção de saúde.
é de produção de doença para que a gente possa ter uma sociedade que consuma muito remédio, que gaste muito dinheiro. E nós temos que olhar para isso e nos colocar em franco movimento de não deixar que o golpe se efetive, para que a gente possa voltar à condição de normalidade democrática, a um Estado de direito democrático, para que a gente possa repensar caminhos que realmente precisam ser feitos. Né? Temos que pensar uma ampla reforma política, para que a gente possa, de fato, acreditar, né, na democracia representativa. A gente tem que ampliar uma democracia mais participativa, mais ampliada. Hoje nós temos mídias sociais, nós temos um outro jeito de fazer as coisas. Os jovens, né? Então, aí o movimento secundarista veio para a rua para nos ensinar que é possível resistir, dizer essa escola é minha, não vai ser assim, nós queremos ser ouvidos para produzir políticas públicas. Nós precisamos, de fato, implementar processos democráticos de produção de políticas, porque na nossa democracia a gente ainda tinha muita dificuldade, de verdade, de que o desejo e a necessidade de cada um de nós, cidadãos brasileiros, possam se colocar na condição que a gente está. Se a gente não se movimentar e deixar efetivar o atual projeto político, nós não vamos nem precisar continuar brigando, porque o SUS vai acabar, nós corremos um risco de desassistência, nós vamos ter uma saúde de pobre para pobre de péssima qualidade para os mais pobres, e todos os outros vão ter uma assistência privada se conseguir pagar, e com certeza também de péssima qualidade. É o fim de um projeto político, social, de uma aposta democrática, e isso pode trazer inúmeros impactos para a vida das pessoas. De uma aposta civilizatória. Civilizatória, republicana. E de outro lado, eu fico me perguntando o seguinte: é claro, e você que está assistindo a gente já deve ter percebido isso, que o governo interino, o governo ilegítimo, o governo golpista, ele não diz assim, vou acabar com o SUS, vou acabar com a educação superior, vou acabar com o FIES, vou entregar o pré-sal, vou acabar com o ProUni, vou acabar com o Pronatec. Ele não diz isso. Ele diz, não, vou aprimorar, vou aperfeiçoar, vou modificar e tal. Dia a dia. Mas ele faz isso. Mas ele não diz que faz. Então ele vai manter o nome SUS. Você está entendendo? Ele vai manter o nome SUS e, por exemplo, a gente pode hipotetizar coisas. O orçamento do SUS, você diminui os serviços públicos, você privatiza os serviços, você oferece uma assistência fictícia para a população mais pobre, pagando com dinheiro público, com o dinheiro dos impostos, no orçamento do SUS, pagando o plano de saúde, ou subsidiando o plano de saúde vagabundo para os pobres, tá certo? E mais, usando o orçamento do SUS apenas para fazer investimento e socorrer a iniciativa privada. Por exemplo, o SUS é o maior comparador de insumos hospitalares, médicos, farmacêuticos do país. Ora, a indústria farmacêutica quer que o SUS continue comprando dela. Aliás, ela quer que a Conitec, que é o órgão que autoriza, que valida, né, que avalia os medicamentos, por exemplo, avalie e autorize os medicamentos que ela produz. Tem muitos que são barrados, que não cumprem as funções que dizem, que não têm evidência científica para ser aprovado, e eles querem que seja aprovado, porque eles querem vender e querem vender para o SUS. E aí o SUS subsidia, olha, por meio da distribuição de remédios e tal, pode subsidiar a população assim, mantendo-se como SUS para servir a iniciativa privada. Governos como esse, que estão golpeando a democracia brasileira, podem muito bem dizer, não, estamos mantendo o SUS, aliás, vamos dar remédio grátis para a população, vamos dar determinado equipamento, vamos dar os equipamentos para o plano de saúde A, B e C, como uma forma de qualificá-los, etc. Fazendo um jogo de cena para você, população, e fazendo o jogo do lucro privado, usando o teu imposto, você vai pagar o plano e vai pagar o imposto para esse imposto ser dado também para a iniciativa privada e, quem sabe, sobrando um pouco, né, para as propinas, para a corrupção, né, que a pretexto de combater a corrupção, o que a gente viu foi entrar no núcleo duro do governo, pelo menos, um bando de corruptos ou pelo menos de gente suspeita de corrupção. Tiago, é possível fazer tudo ao contrário, mantendo a aparência de que temos SUS, de que temos educação superior, etc. Quer dizer, a população tem que estar ligada nisso?
Essa pergunta que você coloca agora faz uma conexão com a segunda, quando você pergunta pra gente da questão da mídia. Isso vem todo um trabalho de construção ideológica das pessoas, de que as coisas estão continuando, estão sendo aprimorando, quando muito pelo contrário, elas estão sendo, estão sendo desmontadas. Se você for perceber, a proposta dos planos populares de saúde, o que o ministro fala? Uma coisa que é o ideário de consumo para muita gente, de ter um plano, de entrar numa empresa que tem um plano de saúde bom, etc, tal. Agora as pessoas, não, vai ter um plano de saúde um pouco mais barato. Na cabeça das pessoas, as pessoas não sabem como, só acham que ele vai ser mais barato. O ministro, quando questionado por alguns jornalistas, inclusive ele é deseducado até com jornalistas da grande imprensa, impressionante isso, mas quando ele é questionado por alguns jornalistas, aí ele pergunta, sim, mas se tem um rol mínimo de procedimento que os planos de saúde privados vão colocar, o que esses planos mais baratos vão poder ofertar? Não, a gente vai ter que rever para eles ofertarem menos, etc. Eu pergunto a todo mundo que está assistindo, quem nunca viu algum familiar, ou você mesmo já teve problema do seu plano de saúde, negar algum procedimento, negar cirurgia, negar uma medicação, negar tratamento e tempo de internação? Todos já tiveram. No Rio de Janeiro surgiu um movimento chamado Chega de Descaso, de um companheiro nosso chamado Leandro, por conta de um falecimento da esposa dele, da noiva dele, se eu não me engano, porque foi negado o atendimento da moça no hospital privado. Então veja, o que nós temos, o que está sendo ofertado para o povo brasileiro é isso. O que está sendo ofertado é diminuir cada vez menos o que é público para aumentar o que é o privado. Só que o privado é isso. Vamos jogar a real. O SUS, com poucos anos de governos progressistas que a gente teve até agora, num recorte histórico, construímos o SAMU. O SAMU hoje, ele chega em rincões. Ele consegue atender as pessoas com uma velocidade que muitas vezes a gente até reclama. Nós que somos médicos, trabalhamos, poxa, demorou para atender o paciente e tudo mais. Sabe o que significa reduzir o dinheiro do SUS hoje? Significa você ter menos equipes de SAMU. Sabe o que significa ter menos equipes de SAMU com a população aumentando? Significa o tempo de socorro do SAMU aumentar. Sabe o que significa para alguém que infarta? Significa morrer. É isso que está em jogo. Então, a gente tem que alertar a população que são esses tipos de questões que estão em jogo, que dizem respeito exatamente à nossa vida. Nós que somos trabalhadores da saúde... Ou seja, a questão não é um debate político abstrato. Não é um debate abstrato, nós temos que levar para o micro. Nós temos que levar para o menino, a criança, que vinha sendo acompanhada todo esse tempo agora na sua curva de crescimento na atenção básica, que vai ter menos médicos para acompanhar. Vai ter menos enfermeiros. Vai ter menos agentes de saúde. O ataque, ele vem de todos os flancos. É só a gente pegar as pérolas do ministro da Saúde. Porque, na verdade, Marília Lovisão estava com um colar agora há pouco, a gente podia, se fosse um colar de pérolas, as pérolas do ministro. Porque, veja bem, o que o ministro da Saúde vem colecionando de pérolas, ele é uma ostra ambulante, né? Assim, se a gente for pegar todas as manchetes com as declarações polêmicas desse ministro da Saúde, dá pra gente perceber como que está se articulando, ou se articulou uma frente única contra o SUS. Uma frente única contra o direito à saúde. E frente a essa frente única, nós temos que fazer a nossa frente. Se nós somos trabalhadores de saúde, que juramos na nossa formatura defender a saúde das pessoas e servir mais as pessoas do que a nós mesmos, a gente vai ter que fazer uma escolha que aí é ética. É uma escolha civilizatória. Eu acho que os trabalhadores da saúde, todo mundo que defende a saúde como um direito, que acha que todo mundo deveria ter saúde como um direito, não, a gente não defende. Deixa eu dizer uma coisa, nem eu e nem a Rede Nacional de Médicos Populares, nem o SEBS, nem Marília, Associação Paulista de Saúde Pública, defende o SUS apenas do jeito que ele está hoje. Nós não defendemos um SUS de pobre para pobre. Nós defendemos que ele seja isso e muito mais do que isso. Nós defendemos que ele seja referência na política de AIDS, mas muito mais. Que ele possa continuar sendo construído e se qualificando, reconhecendo seus problemas, suas dificuldades, mas indo adiante como sistema universal e como direito, garantindo o direito à saúde, que é uma conquista da população brasileira. Eu quero agradecer muitíssimo a Marília, ao Tiago. Posso falar da agenda? Ah, tem agenda, não vamos esquecer. Dá agenda aí, Tiago. Só para a gente colocar, porque a gente falou tanto de resistência, então assim, as agendas de resistência elas estão sendo colocadas, né? A Associação Paulista de Saúde Pública aqui em São Paulo, junto conosco da Rede de Médicos Populares e o SEBS, vemos fazendo inúmeras atividades, tem um coletivo aqui em São Paulo chamado Saúde pela Democracia, fizemos várias atividades por aqui. No Brasil todo tem vários coletivos disparados
que estão tentando fazer essa resistência e temos as grandes frentes que estão tentando fazer essa resistência aí a toda essa agenda do governo golpista. Então, dia 31 tem ato, que está sendo puxado agora para algumas cidades. 31 de julho, 31 2 de horas julho. da tarde, no Brasil inteiro. Veja aí, via redes sociais, aonde na tua cidade, aonde você vai poder ir se manifestar contra o golpe e fora Temer. Dia 5. Dia 5 tem a agenda no Rio de Janeiro, para que a gente chame a atenção da imprensa 5 de internacional, no dia 5 de agosto. E no dia 9, um grande ato em todas as capitais, puxado pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. E a gente tem que estar ligado que essa é a agenda da resistência. Eu convido a todas e todos que saíram com a camisa amarela, com o emblema da CBF, essa organização futebolística corrupta, que coloquem a mão na consciência e vamos pensar, a gente é contra a corrupção, nós também somos. Mas a gente é a favor dos direitos sociais. E se a gente não resistir ao que está vindo agora, esses direitos vão se acabar. Obrigado, importantíssima essa agenda, todo mundo tem que participar, contribuir para a gente recuperar a democracia e poder aprofundá-la. A gente não pode jogar o bebê com a água do banho, como diria minha avó. E agradeço também, claro, a você que nos acompanhou até aqui. O Melhor e Mais Justo reafirma o compromisso e segue com você nessa luta em defesa do direito à saúde, à vida, à cidadania, à legalidade democrática. Forte abraço.